Olá, eu me chamo Luziane Teixeira, eu sou bolsista do Programa Residência Pedagógica do Subprojeto Química e hoje eu trago para vocês uma aula sobre substâncias e misturas. Essa vai ser a primeira parte, né? Vai ter a segunda. Mas nessa primeira parte a gente vai ficar com definição de substâncias e misturas e como identificar, né, uma substância e como identificar uma mistura. Então, vamos começar. Aqui, né? Então, as substâncias, elas podem ser classificadas em simples e compostas. Mas, o que seria uma substância simples, né? A substância simples, ela seria uma representação unitária, né, de um elemento. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui no slide de uma substância simples. Aqui, por exemplo, o ferro é uma substância simples, o oxigênio, o potássio, porque aqui o que são representações unitárias, né, de um único elemento químico. Então, isso seria sim uma substância simples. Mas agora, o que seria uma substância composta? A substância composta, ela tem a junção de mais de um elemento químico. São elementos químicos distintos, unidos em uma única molécula. Então, aqui nesse caso, aqui no exemplo, né, da substância composta, eu tenho aqui, ó, o cloreto de sódio, que é o NaCl. Aqui a gente observa que tem dois elementos aqui, não é? Aqui tem o sódio e tem o cloro. Então, aqui a gente tem o quê? Uma substância composta. Aqui o segundo, né? A segunda molécula, a gente tem o ácido sulfúrico, que você observa também, né? A distinção de elementos nessa molécula. Então, aqui seria uma substância composta. Eu coloquei essas duas imagens que elas servem para ilustrar, né, de uma maneira mais didática, mais simples, para vocês conseguirem discernir uma substância simples de uma composta. Então, aqui nessa primeira figura, vocês observam que esses conjuntos, né, de bolas, esses conjuntos de bolas, eles têm o quê? Cores iguais combinadas, né? Então, aqui, ó, você observa nesse conjunto aqui de bolas amarelas, somente o quê? Bolinhas amarelas. E essas bolinhas amarelas estão representando uma substância simples. Porque o que a gente entende de substância simples? Ela representa um único elemento, né? Então, aqui eu só estou representando o quê? Bolinhas amarelas. Então, aqui, essa imagem, ela nos traz, né, essa ideia de substância simples, diferente dessa segunda imagem, que já nos mostra conjuntos de bolinhas com cores distintas, nos mostrando o quê? Que ali você tem elementos combinados, porém distintos, né? Não são os mesmos elementos. Nessas moléculas você tem elementos distintos. Então, aqui você tem o que? Uma substância composta, né? Aqui você observa nesse conjunto aqui, nesse conjuntinho aqui de bolinhas, você tem a cor amarela, né? Duas bolas de cor amarela e uma bolinha da cor preta. Então, aqui seria o que? Dois elementos distintos, né? Um elemento da cor amarela e o outro elemento da cor preta. Então, aqui nós temos uma substância composta. Então, isso é uma leve, né, definição bem sucinta
de substância simples e substância composta. Agora, nós iremos agora ver a definição de misturas. Então, o que seria, né, misturas? A gente aprendeu que substância, ela representa substância simples, ela representa elementos, né, de uma maneira unitária. E outra característica das substâncias simples é que essas substâncias elas têm propriedades fixas e constantes. Também seria outra característica das substâncias simples, né? Então, a mistura, ela é o que? É quando eu tenho uma substância adicionada a outra. Então, essas substâncias, quando combinadas, elas passam a fazer parte de um sistema, e esse sistema é uma mistura. Em que essas misturas, elas podem ser classificadas em homogênea e heterogênea. Então, uma maneira bem assim, bem simples de visualizar a diferença entre uma mistura homogênea e heterogênea é o experimento, né, esse experimento que eu coloquei aqui, onde você vai precisar de 2 copos de vidro, água, sal e óleo. Você pode fazer esse experimento em casa, tá? É um experimento de baixo custo, é bem simples e ajuda, né, a fixar essa ideia, né, de mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, eu vou visualizar, vocês podem visualizar o vídeo, é bem rápido, tá? Eu dissolvi o sal nos 2 copos de água. Em seguida, coloquei óleo em um dos copos. E depois eu coloquei cubinhos de gelo. Bom, mas o que isso tem a ver, né? O que esse experimento tem a ver com o que a gente está vendo agora? Bom, tem a ver com sistemas heterogêneos, gente. Como que vocês podem diferenciar? Aqui tem uma imagem ilustrativa que é bem parecido com o que eu fiz no vídeo, né? Aqui você tem a água salgada, um cubo de gelo e sal não dissolvido. Então, o que seria nesse caso, esse sistema aqui? Ele poderia ser classificado como homogêneo ou heterogêneo? Bom, esse sistema aqui é um sistema heterogêneo, mas por quê, né? Porque em um sistema heterogêneo, você vai observar o quê? A formação de 2 ou mais fases, que é o caso desse sistema aqui, ó. Por que 2 ou mais fases aqui? Ah, tem o cubo de gelo. Ele é contabilizado também como uma fase, certo? No experimento, eu coloquei o que? Eu coloquei sal na água e no outro copo também eu coloquei óleo. Então, eu deixei um copo com óleo e o outro sem óleo. O copo que tem óleo, quando vocês forem tentar fazer em casa, vocês vão observar que dá para perceber, né, a diferença do óleo e da água. Então, ali você vai ter 2 fases. 2 fases e 3 componentes. Mas por que 3 componentes, né? Bom, os componentes seriam água, o sal e o óleo. Por isso que eu dissolvi, né, o sal nos 2 copos de água. E no outro copo só tenho a água e o sal. Aí, nesse caso, você está lidando com um sistema homogêneo, porque ali você só vai observar uma única fase,
que é a fase da água. Embora tenha sal na água, ele foi totalmente dissolvido, então você não vai conseguir discernir as fases, né? Porque só vai aparecer a fase da água. Então, ali você está lidando com um sistema homogêneo, certo? Então, aqui tem também a classificação, né, desses sistemas enquanto a um número de fases. Você pode classificar esse sistema como monofásico ou polifásico. E o monofásico é exatamente o sistema que tem uma única fase, certo? E o polifásico é o sistema que ele tem mais de uma fase. Então, recapitulando, né, o que eu comentei sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Em uma mistura heterogênea, você consegue visualizar até 2 ou mais fases numa mistura heterogênea, que é um sistema heterogêneo. E tem a mistura homogênea, que você só consegue observar uma fase, é uma coisa mais uniforme, né? Então, essa é a diferença, né, entre mistura homogênea e heterogênea. Então, vamos dar continuidade. Aí eu coloquei essa questão, né, que vai ajudar, só para ajudar a fixar melhor essa ideia que eu estava querendo transparecer no vídeo, que aqui nesse caso, né, a questão fala o seguinte, ó. Observa a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, aqui, nesse primeiro sistema aqui, o que a gente tem? A gente tem óleo, água e gelo. Então, aqui é notável que nesse sistema tem o quê? Tem 3 fases, porque você consegue discernir, né, perfeitamente o óleo, a água e o cubo de gelo, que, como eu comentei anteriormente, também é contabilizado como uma fase. Aí, aqui nesse segundo sistema, a gente tem água gaseificada e gelo. Então, aqui nesse caso, a gente tem o quê? 2 fases, né, nesse sistema. E no terceiro sistema, você tem óleo, gelo, água salgada e granito. Então, aqui nesse caso, né, quantas fases nós teríamos nesse sistema? 4 fases, né? Porque, ó, tem o óleo, o cubo de gelo, a água e o granito, né? Então, aqui já seria o quê? 4 fases. Então, o item correto seria o item A, né? Que o primeiro sistema são 3 fases, o segundo sistema são 2 fases, e o terceiro sistema seria 4 fases. Então, eu trouxe essa questão só para ajudar, né, a fixar melhor essa ideia, né, de sistemas homogêneos, heterogêneos, para ajudar vocês a diferenciar melhor. Então, vamos dar continuidade. Agora, eu quero mostrar para vocês os gráficos, né? Como que a gente consegue interpretar gráficos de substâncias, de misturas. E algo que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte, que vai ser muito importante vocês levar em consideração o ponto de fusão e o ponto de ebulição na hora de interpretar esses gráficos, né? Eles são fundamentais para que vocês consigam interpretar. Então, aqui, nesse primeiro gráfico, a gente tem o que? A gente tem uma substância pura, que no caso é a água. Aí, aqui no início, tá no formato sólido, né? Tá no estado sólido. Aí, no tempo zero não, desculpe. Em 0 graus Celsius,
você observa uma certa faixa, uma transição, né? Como se fosse uma fase fixa, né? Parece uma fase fixa aqui, onde representa o gelo indo para o líquido. É uma transição, né? Mas você percebe nessa transição o que? Uma coisa fixa, né? Que como eu tinha comentado sobre as substâncias puras, elas têm propriedades fixas e constantes, né? Então, vocês vão observar muito em gráficos de substâncias puras essas transições fixas, né? Bem fixas aqui, ó. Iniciou a 0 graus Celsius e finalizou também a 0 graus Celsius, né? Um valor fixo e constante. Quando o gelo estava indo para o líquido, né? Porque aqui no início estava sólido, aí agora está indo do gelo para o líquido. Aí tranquilo, né? O processo continua. E esse gelo cada vez mais vai se tornando líquido. Aí quando chega a 100 graus Celsius, a gente chega aonde? No ponto de ebulição, né? Aqui no início é o ponto de fusão. E aqui é o ponto de ebulição, que iniciou a 100 graus Celsius. Ó, assim como ele inicia a 100 graus Celsius, ele também finaliza em 100 graus Celsius, tá vendo? Então, isso é bem característico de substância pura, né? Esses valores fixos são muito característicos. Aqui, né, na fase do ponto de ebulição, né, que está indo para o líquido, para o vapor, e o processo continua e vai indo para o vapor, né? Então, o que vocês têm que analisar no gráfico de substância pura? Que tem sempre essas transições fixas, né? Ó, sempre vai ter essas transições fixas. Lembrando, destacando sempre que vocês tomem o ponto de fusão e o ponto de ebulição como referência para fazer essas análises, certo? Agora, como que seria um gráfico de uma mistura? Olha só. Vocês conseguem perceber claramente, né, a diferença, porque diferente do gráfico anterior, aqui a gente não tem aquelas coisinhas fixas, né? Aquelas transições fixas. Então aqui, ó, se você observar aqui no ponto de fusão, ele inicia em um tempo inferior, né? Em uma temperatura inferior. Mas aí você observa que lá em cima, que ele, quando ele vai finalizar, ele já finaliza num valor mais um pouco elevado, né? Ó. Tá vendo? Não tá igual, não iniciou no mesmo número e finalizou no mesmo. Tá tendo uma diferença aqui, né? Então, você tá vendo que essa curva, ela tá o que? Ela não tá aquela coisa fixa que a gente viu, né? Então, aqui, ó, no ponto, isso está acontecendo hoje, no ponto de fusão, certo? Aí, agora aqui, a gente observando o ponto de ebulição. Acontece o mesmo, ó. Ele inicia no valor inferior e finaliza no valor superior. Não tá igual, tá vendo? Tá tendo o que? Variações. Então, vocês vão, é muito comum em gráficos, né, de misturas, vocês observarem essas variações no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Por isso que é importante vocês sempre lembrar de referenciar, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, porque vai ajudar vocês a interpretar, né, esses gráficos. Bom, continuando agora, vocês precisam também saber interpretar gráficos de misturas azeotrópicas, né? Mas mistura azeotrópica, né? Essas misturas azeotrópicas
se você analisar o gráfico, se você não observar de uma maneira sucinta, você pode até se confundir, né? Você pode confundir que sei lá, é um gráfico de uma substância pura, porque ali tem, ó, não é? A gente vê aqui, né? Essa aqui no ponto de ebulição, tá bem, tá uma reta bem fixa, né? Aí a pessoa que não observa bem já fala que é uma substância pura. Mas se você observar o ponto de fusão, você vai observar que ele tá o quê? Tá variando, né? Mas espera aí, então agora isso é o quê? Isso é uma mistura? O que que é isso? É uma substância? Bom, é uma mistura azeotrópica, só que a mistura azeotrópica ela tem essa característica, né? De o seu ponto de fusão ele varia, né? Ele é variado, mas o ponto de ebulição é o quê? É constante. Então, isso aqui caracteriza o quê? Uma mistura azeotrópica, né? Então, vocês têm que tomar cuidado para não confundir, certo? Em que, ó, a mistura azeotrópica, ela tem o ponto de ebulição, ó, é constante, né? Porém, o ponto de fusão, ó, ele varia, tá vendo? Então, isso vai caracterizar o quê? Uma mistura azeotrópica. Agora, nós também temos a mistura eutética, que é o contrário da mistura anterior, né, que a gente estava vendo. Agora, na mistura eutética, o ponto de fusão é constante, né? Olha aqui, ó. Ele é constante. Porém, o ponto de ebulição, ó, varia, né? Tá vendo? Então, assim, se vocês conseguem interpretar o gráfico de uma substância pura e de uma mistura, né, uma mistura normal, interpretar o gráfico de mistura eutética e azeotrópica não vai ser tão complicado se vocês conseguem referenciar bem os pontos de fusão e de ebulição. Ó. Porque, por exemplo, na substância simples, a gente tem o que? Tanto ponto de fusão como ponto de ebulição, eles são sempre constantes, os dois, não só um e nem outro. Os dois são. Mas agora, na mistura eutética, aqui no caso da mistura eutética, ó, os dois não estão constantes, né? Aqui o ponto de ebulição está o quê? Está variando, né? Então, vocês tentem, sempre é legal, né? Vocês tentar fazer essas comparações de gráficos, sabe? Tenta comparar o gráfico de uma mistura eutética com uma substância simples. Você vai notar na hora a diferença, se você observar bem, né? Então, vocês só devem se atentar, né? Para esses detalhezinhos que faz toda a diferença, né? Então, aqui, ó, eu coloquei essa questão para ajudar, né, a fixar melhor essa ideia, né? Então, o que que essa questão diz? Ela diz o seguinte, ó. A partir do gráfico de uma mistura eutética qualquer, qual seria o valor do ponto de ebulição desse material? Então, aqui nesse gráfico, a questão está falando que a gente tem uma mistura eutética, certo? Aí tá aqui a temperatura e tá aqui o tempo. Bom, vamos lá. Aqui, né, a gente tem o que a gente aprendeu? Referencia o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, já pensa no ponto de fusão e de ebulição. Já tenta observar essas duas coisas no gráfico. Então, aqui, ó. Aqui, o ponto de fusão aqui, ó. Ele tá o quê? Ele tá constante, não é? Então, mas agora no ponto de ebulição, vocês observam que tá, ó, tá variando, né? Por isso que é caracterizado como uma mistura eutética, porque como a gente acabou de ver, né? Na mistura eutética, o ponto de fusão ele é constante e o de ebulição ele varia, né? Ótimo, perfeito. E agora? A questão está querendo o quê, ó?
qual seria o valor do ponto de ebulição? Então, você percebe, aqui o ponto de ebulição é esse, né? Ele inicia em 40 graus Celsius e finaliza em 55, né? E tá querendo saber, ó, qual é o ponto, qual seria o valor do ponto de ebulição. Então, aqui a gente tem os itens. Aí o item A diz 5 graus Celsius, item B 15 graus, item C 25 graus, item D 35 graus e item E 55. Então, como que a gente poderia responder essa questão? Simples, é só você observar, né, que iniciou o ponto de ebulição, ele iniciou a 40 graus Celsius e finalizou a 55. É só você fazer uma diferença desses dois valores e você vai chegar exatamente em 15 graus Celsius, certo? Então, a resposta certa é o item B. Então, eu trouxe essa questão só para mostrar para vocês a questão da gente só prestar atenção, às vezes é só detalhe mesmo. É só se você for bem atento com essa questão do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Vocês estão percebendo que eu estou batendo muito nessa tecla, né? Porque vocês veem que ajuda bastante, né? Interpretar os gráficos é essencial, sabe? Para vocês conseguirem resolver essas questões. Mas era isso que eu tinha que mostrar. Eu tinha que mostrar nessa primeira parte da aula, né? Essa introdução a substâncias, misturas, como identificar uma substância, como identificar o sistema heterogêneo, o sistema homogêneo, né? Como que vocês podem observar uma substância através de um gráfico, como que interpreta, né, esses gráficos, como que interpreta gráfico de misturas. Então, essa primeira parte da aula, ela é direcionada, né, mais para essa parte mesmo, introdutória. E a segunda parte da aula, né, já vai vir com processo de separação de misturas, certo? Mas eu espero que vocês tenham conseguido, né, acompanhar, que vocês tenham conseguido entender. Caso vocês sintam ainda alguma dificuldade, vocês podem até poder colocar nos comentários, ou então até tem um livro, né, de vocês, o seu protagonista, que vocês podem estar dando uma olhadinha, que lá tem vários exemplos, tem umas questões interessantes, ou na internet mesmo, tem várias questões, né, principalmente de gráfico, de misturas. Então eu agradeço, tá, pela atenção de todos e boa sorte nos estudos, gente. Até a próxima aula.